O projeto Sauim de Coleira teve início em 2002 com recursos de um edital do Ministério do Meio Ambiente e ele acabou crescendo muito e se diversificando em suas atividades, né? Onde basicamente eram de pesquisa, mas que acabaram tendo ações de conservação também, né? De extensão. Então ele acabou se tornando um programa de conservação, né, e preservação dessa espécie de primata, que de tabela acaba trazendo benefícios para todas as áreas verdes, APPs e áreas a serem recuperadas aqui pelo projeto Sauim de Coleira. Desenvolve diferentes trabalhos de pesquisa, desde pesquisas de ecologia, comportamento e a parte de conservação do animal, né? E também ações de conservação, eventualmente com alguns resgates, recuperação de animais que foram atropelados ou machucados, né? Eventualmente translocando grupos, né? E principalmente através da conectividade, aumentando a conectividade entre fragmentos, né, desde a construção de passarelas, mas principalmente através do plantio de árvores. Então a gente recupera muitas áreas degradadas dentro da distribuição geográfica do Sauim de Coleira, principalmente dentro do perímetro urbano de Manaus, né? Então para isso a gente tem um viveiro, né, de mudas, especialmente para esse tipo de ação. Temos diversas espécies florestais, né? Muitas dessas espécies ninguém produz, só a gente, porque são espécies sem nenhum fim comercial, apenas fins ecológicos, né, de recuperação de áreas degradadas. Então são oportunidades que às vezes a gente encontra algumas espécies frutificando na floresta, a gente aproveita para conhecer e produzir, né? Então a gente criou toda uma estrutura adequada com irrigação automatizada, todo telado, com sombrite, né, em vários lugares. Alguns outros lugares, os outros setores são sombreamento natural de árvores que ficaram no viveiro para causar um sombreamento parcial. E aqui é um exemplo de algumas mudas que a gente tem dentro do viveiro, né? Trabalhando com espécies nativas, a gente tem várias espécies de árvores, né, mais de 200 espécies arbóreas que a gente cultiva para tentar recuperar áreas degradadas e para tentar dar melhores condições para o sauim de coleira. Nós também realizamos o monitoramento de fauna atropelada, principalmente dentro do campus da UFAM, onde o sauim de coleira é uma das espécies mais atropeladas, são cerca de 9 indivíduos por ano atropelados dentro do campus. E esse monitoramento ele tem como objetivo principalmente identificar locais prioritários para que a gente consiga reduzir o número de atropelamentos de sauins e de outras espécies. Já existem 2 passagens de fauna dentro do campus, uma delas foi instalada entre 99 e 2000 por uma ação pró-sauim e a outra foi instalada pela nossa equipe. A gente monitorou essa passagem mais antiga e a gente já tem registros bem legais de sauins de coleira utilizando parauacus, saimiris, espécies arborícolas sendo beneficiadas, né, por essa passagem. Isso permite que os animais atravessem em segurança, sem precisar utilizar realmente a estrada e correr o risco de serem atropelados. Na Sauim a gente tem diversos tipos de monitoramento das populações. Uma delas, por exemplo, é utilizando as câmeras TREP, as armadilhas fotográficas, onde a gente consegue detectar se eles estão frequentando um determinado local, alguns tipos de comportamento. E também a gente pode fazer capturas, por exemplo, utilizando armadilhas como essa. Qual a importância de ter capturas? Diversas. Muitos estudos são feitos utilizando dessa metodologia, como a avaliação da saúde de populações silvestres dos sauins. Aí um dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no projeto Sauim de Coleira é a pesquisa de viroma populacional dos grupos de sauins, onde a gente vai coletar material biológico como suave oral, anal, genital e fezes
e lavado oral, onde a gente vai coletar saliva. O que a gente vai identificar? A gente vai estar fazendo a captura de grupos de áreas intactas, como áreas mais urbanizadas, para tentar identificar quais os vírus que ocorrem em animais de área mais florestada, comparando com indivíduos que estão em áreas mais urbanizadas. A gente vai ver se essa urbanização ela interfere nos vírus que ocorrem nos grupos de sauíns. Um dos projetos desenvolvidos com o sauim de coleira tem a ver com a avaliação sobre o impacto da poluição sonora no comportamento deles. Será que eles vocalizam mais, param de vocalizar, eles vão para lugares mais quietos? O que está acontecendo? Então, a captura, por exemplo, pode ser útil também para a gente botar radicolares e depois acompanhar esses grupos e ver como eles estão se comportando. Afinal de contas, a comunicação é um comportamento básico para a sobrevivência desses animais que vivem em grupos, não é? Onde a gente está reavaliando a área de distribuição do sauim de coleira, as áreas de concorrência com os saguinos midas e essa relação entre as espécies. As informações que o projeto já trouxe são muito importantes para a conservação dessa espécie, para o desenvolvimento sustentável de Manaus como um todo, porque traz informações que ajudam a desenvolver a cidade de uma forma mais harmônica com a natureza. E é isso, vida longa ao projeto, viva a UFAM, viva o projeto Sauim de Coleira.